Boa noite, mais uma vez, é a nossa última noite aqui. Amanhã a gente vai para o dia do Senhor, mas na conferência hoje é o último dia. E vamos para o Velho Testamento, que é nosso propósito aí para o Velho, lá em Juízes, no capítulo 3. Livro de Juízes, capítulo 3. Juízes 3, vamos ler a história do primeiro juiz do livro de Juízes, chamado Otiniel. Juízes 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Um juiz pouco conhecido. Vamos pedir a graça de Deus que Ele nos mostre a grandeza do nosso Deus através desse texto. Juízes capítulo 3, versículos de 7 até 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor nosso Salvador, sem Cristo nós não podemos fazer nada, coisa nenhuma. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das limitações dos meus irmãos e irmãs que estão me escutando. Portanto, Senhor Deus, mostra a Tua graça, mais uma vez, e nos habilita a desvendar os nossos olhos, Senhor Deus, por favor, para mais uma vez contemplarmos a glória, a Tua glória na face de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem um escravo hoje aqui, hoje à noite, no nosso meio. É verdade, não estou brincando não. Ontem mesmo, ou até hoje, esse escravo obedeceu aos caprichos do seu senhor. Ele ou ela até nega que serve alguém ou que é escravo de alguém. Mas eu tenho um testemunho contra essa pessoa que está aqui hoje à noite. E vou ler esse testemunho. Diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Será você um desses? Será você um desses que está aqui hoje à noite? Porque o que o texto vai tratar é exatamente sobre escravidão. Escravidão na igreja, versículo de 7 a 8. E libertador da igreja, versículo de 9 a 11. É simples assim o texto. Escravidão na igreja, versículos de 7 a 8. E libertador da igreja, versículo de 9 a 11. Então vamos lá, escravidão na igreja, versículo de 7 a 8. Diz aí, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Nós sabemos aqui que eles entraram na terra prometida com Josué. E logo quando entram, já esqueceram do que Deus havia feito. O que Deus fez? Nada mais, nada menos do que o Evangelho. Resgatou aquele povo da escravidão do Egito, com o braço forte, de graça, com grande manifestação de poder e milagre, com aquelas 10 pragas, abrindo o mar vermelho, viu tantas coisas que Deus fez no deserto. Mas esqueceram, tiveram amnésia da bondade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, e já estavam fazendo coisas más. Rapidamente. E que coisas más foram essas? É dito aí com todas as letras no versículo 7. Renderam o culto aos Baalins, que é o deus macho, e ao poste ídolo, que é a deusa fêmea.
Então você tem aí um Deus macho e uma fêmea. Importante até que você entenda isso. Começaram a adorar outros deuses. Começaram a prestar cultos a outros deuses. E aí Deus, no versículo 8, se ira com isso, obviamente, contra Israel. E veja que ele os entrega nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Então Deus vai com ira, que é uma característica do livro de Juízes. Se eles entram em pecado, Deus vai e manda um povo de outro lugar para escravizá-los. No caso aí é a Mesopotâmia, no rei Cusã-Risataim. E é dito que eles serviram 8 anos esse rei. Mas eu gostaria que você prestasse atenção a algo nesses 2 versos. Que infelizmente na nossa tradução fica escondido, mas que tem que ser trazido aqui a relevo com toda clareza. No versículo 7 é dito aí que eles esqueceram do Senhor e começaram a darem cultos, renderem cultos aos Baalins e aos postes-ídolos. Mas o verbo aí é o mesmo do finalzinho do verbo 8. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim. E lá no versículo 7 você pode entender da seguinte forma: e serviram aos Baalins e ao poste-ídolo. É o mesmo verbo, render o culto é o mesmo verbo para servir, para ser escravo. E toda a linguagem aqui é essa, porque quando eles começam a servir outros deuses, a ser escravos de outros deuses, no versículo 8, Deus aí entrega nas mãos, o verbo entregar aí é o mesmo de vender alguém para ser escravo de outro. E é isso que Deus faz na sua ira. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o que o texto está ensinando e trazendo lições para nós, e que nós vamos gastar um bom tempo nisso, eu quero que você não perca, é que quando Israel se esqueceu do verdadeiro Deus e começou a ser escravos de falsos deuses, que era uma questão espiritual deles, Deus disse: pois espera aí, deixa eu mostrar o que é interno em vocês de forma externa. Deixa eu mostrar para vocês aquilo que está acontecendo de forma espiritual, e deixar isso a claras aos seus olhos, o que está acontecendo com vocês de forma externa, quando um outro povo vai escravizar você de forma política, social e econômica. Aquilo que é interno vai ficar totalmente às claras, para vocês perceberem a situação mais difícil e complicada, que é o que está acontecendo dentro do coração de vocês. Vocês vão experimentar isso de forma externa, numa escravidão política, econômica e social. É isso que Deus está fazendo. Pela graça de Deus, Deus mostra de forma externa o que está de dentro do coração daquele povo. Se a servidão é interna para outros deuses, deixa eu mostrar isso de forma externa, quando vocês serão dominados por outros homens, por outra nação. Aí você diz: escravo, isso não tem em nossos tempos mais. Isso é só nos tempos antigos, no Brasil antigo, no descobrimento, naquela loucura toda, de tráfico de homens, de escravidão. Nós não temos mais isso. Tem sim. Por exemplo, o meu estado, Piauí, é um dos maiores exportadores de mão de obra escrava que nós temos no Brasil. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Existe outro tipo de escravidão, ainda pior. É a escravidão que eu vou chamar de escravidão voluntária. Parece até uma contradição de termos, mas é exatamente isso. Uma escravidão voluntária, onde o indivíduo, ou você mesmo, voluntariamente coloca suas mãos nas algemas. Onde você voluntariamente vai querer pegar a isca que você tem de trás, debaixo da isca, nada mais é do que um anzol, e puxa você e escraviza você. Nós vamos gastar um tempo com isso, porque é exatamente isso que o texto está querendo mostrar aqui. Aquilo que é interno nosso, Deus mostra de forma externa. Escancara o nosso problema. E o problema na nossa sociedade hoje, brasileira, que na verdade é até uma epidemia, é o que nós chamamos de escravidão voluntária, onde nós mesmos, pelo nosso próprio desejo e vontade, nós colocamos as nossas próprias mãos em algemas e não conseguimos mais sair, como um peixe que está pendurado no anzol, depois que quer sair não consegue mais.
E nós vamos usar como analogia e aplicação ao mesmo tempo desse princípio, desses versículos que acabamos de interpretar. Que nada mais, nada menos do que o vício. O viciado para a nossa sociedade hoje é o que Cusã Risataim, o rei da Mesopotâmia, era para o povo de Israel. O viciado hoje, para nós hoje, o alcoólatra, o drogado em cocaína, nada mais é do que um profeta da sociedade. Como assim um profeta da sociedade? Era como os profetas do Antigo Testamento, eles não apenas proclamavam a verdade de Deus, eles viviam a verdade de Deus, dramatizavam a palavra de Deus com a realidade de Israel. Você vê isso, por exemplo, com Oséias. Oséias, para mostrar a realidade de Israel, teve que casar com uma prostituta para mostrar como o povo de Israel estava se prostituindo com outros deuses. E hoje nós temos profetas e cada vez mais profetas na nossa sociedade, cheio de viciados, drogados, adictos, escravos voluntariamente, para expor para você e eu, que temos ídolos e somos escravos internamente, eles expõem o pus para todo mundo. É como se fosse um espelho seu. Nós olhamos aqui, é horrorizante, não, isso aqui nada a ver comigo, mas ele nada mais é do que um espelho na sua cara e dizendo, eu sou você. De forma esdrúxula, que você não consegue enxergar internamente. E aí duas coisas caracterizam o viciado, eu gostaria de fazer isso para poder aplicar mais fortemente na nossa vida. Duas coisas. O viciado, ele simplifica a complexidade da vida em um só fim ou objetivo. Todas as coisas da vida, todas as circunstâncias da vida, todas as suas funções, eles têm a capacidade de simplificar. Tudo numa coisa só, por isso que é altamente controlador e escravizante. E a segunda coisa é a busca insaciável pelo infinito através do finito. É a busca incessante pela experiência do céu e acaba experimentando um pouco do inferno. Nunca satisfaz. E essa ideia de que simplifica a complexidade da vida em uma coisa só. Veja o que é que um dos escritores disse sobre isso, quando fala sobre essa escravidão. É realmente o caso do alcoólatra, que os bons tempos são vazios sem o álcool, que os tempos difíceis são insuportáveis sem o álcool, que a solidão não parece ser solidão com o álcool, que os relacionamentos amorosos são intermediados pelo álcool, que o sucesso só pode ser celebrado com o álcool, que somente o álcool pode proteger da rejeição e assim por diante. Ser um alcoólatra é entrar em uma tal relação com o álcool que tudo o mais na vida só faz sentido se for acompanhado pelo álcool. Isso é uma excelente descrição. Ele simplifica a vida, tudinho exatamente numa coisa só. Tudo é visando uma coisa só. E ao mesmo tempo ele busca pela felicidade perfeita. É uma busca pela alegria completa. É uma busca pela perfeição, pelo infinito. É como o Bill, um dos caras que fez o Alcoólicos Anônimos, falou. Antes do Alcoólicos Anônimos estávamos tentando beber Deus dentro da garrafa. Ou como um teólogo católico, Chesterton, falou, quando o cara vai para um prostíbulo, ele não vai atrás de uma mulher, ele está indo atrás de Deus. Ou como o ex-viciado às vezes diz, vícios são atos de violência direcionados contra a nossa insignificância. Por isso é altamente escravizante. Internamente. E nós vemos a desgraça que é isso, né? Altamente destruidor. Quanto mais a substância, menos o prazer. Quanto menos prazer, mais ele precisa daquilo para poder ter um pouquinho mais do alto. E quanto mais ele tem, menos ele tem do prazer. E aquele ciclo vicioso que leva a um suicídio, um buraco sem fim. E leva ao isolamento, cada vez mais mentiras, transferências de culpa. Ou até negação, para deixar que está tudo bem, não sou tão ruim assim, está tudo sob controle. E cada vez mais o avião descendo para cair. Consegue perceber?
Talvez tenha alguém aqui que tem algum parente assim. Tem alguém que você lida com isso, que é algo descomunal. Talvez você hoje à noite tenha esse problema. Mas você diga, não, eu estou longe disso. Será? Tenho nada a ver com isso, meu amigo. É verdade que tem alguém aí fora, tem uns bares aí em Recife, tem essa loucura mesmo, essa questão de vícios tem realmente assolado o nosso país, é uma coisa tremenda, tem entrado no interior como nunca. Mas não, eu quero falar com você hoje. Como eu falei, quando você vê alguém que é viciada, é um espelho para o seu coração. Tem um romancista chamado David Foster Wallace, ele nem cristão era, morreu enforcado, se suicidou. Mas um homem brilhante, escreveu vários romances. E ele estava em uma formatura falando para um monte de formandos. E nessa formatura, vê o que ele diz. Preste atenção na citação, tá bom? Vê se você consegue se identificar. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe mesmo essa coisa de ateísmo. Não existe essa de não adorar. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adorar. Além disso, uma razão extraordinária para escolher uma espécie de Deus ou coisa do tipo espiritual para adorar é que quase qualquer coisa que você adore vai lhe devorar vivo. Eu até me pergunto o que foi que devorou esse cara vivo, mesmo tendo essa consciência. Se você adora dinheiro e coisas, se é deles que você tira sentido real na vida, é nesse sentido. Se você é que tira sentido real na vida, então você não terá o suficiente. Jamais você se sentirá que tem o bastante. É verdade. Adore o seu próprio corpo, beleza e sedução sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes que finalmente lhe plantem no chão. Num certo nível, todos já sabemos desse negócio. O truque é conservar a verdade diretamente diante da consciência diária. Adore o poder e se sentirá fraco e com medo, e precisará de ainda mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo considerado esperto, e terminará sentindo estúpido, uma fraude, sempre a ponto de ser descoberto e assim por diante. Veja o lado traiçoeiro dessas formas de adoração. Não é que elas sejam más ou pecaminosas, é que são inconscientes. São parâmetros infundidos em você, a sua revelia. São um tipo de adoração na qual você simplesmente cai aos poucos, dia após dia, tornando-se cada vez mais seletivo sobre o que vê e como valoriza as coisas, sem jamais se dar conta plenamente de que está fazendo isso. Impressionante. E sabe, é exatamente o seu coração. É a produção de ídolos, de coisas boas que Deus nos deu nessa vida. Que não apenas nós tratamos como um presente de Deus, mas nós a levamos como algo divino. E levando como algo divino, como essencial. Como essencial se torna maldição e acaba com a nossa vida e escraviza. Nós vemos as coisas mais claras, né? Poder, dinheiro e sexo. Talvez hoje à noite você seja um adolescente, um jovem, até um adulto, altamente viciado em prazer no sexo, em pornografia. Que está aqui no louvores, cantando louvores aqui nos salmos, vindo para a igreja, mas mergulhado nisso. Talvez você seja uma mulher que está aqui dentro e exatamente, altamente viciada em consumir. Uma das formas até para acalentar a ansiedade é consumir, é comprar, é ir atrás de cosméticos e coisas do tipo. É viciado em beleza, de várias maneiras. Ou talvez você seja alguém que é altamente escravizado pela reputação, reconhecimento. Ou alguém que é viciado pela carreira profissional, por aquilo que vai conquistar. E você vai dizer para mim, isso não tem um problema, exatamente um dos problemas do viciado é exatamente negar, está tudo bem, não tem esse problema não. Mas hoje à noite é uma maneira de você agora vasculhar o seu coração. Será que o seu ídolo não é exatamente o intelectualismo teológico? Você que está no seminário? Sua felicidade não é exatamente Cristo e Ele, mas é o estímulo intelectual que leva você a ficar naquilo ali o tempo todo, escravizando você. Qual é o teu Senhor?
O que é que tem levado você a dominar você? O que é que você simplifica na tua vida? Tudo está em volta da tua vida. Lá em Teresina, eu tenho muitos membros de igreja que lidam com saúde, é enfermeiro, médico, tem até um médico na UTI. E ele conta que é impressionante a quantidade de meninas que vão para a UTI porque tomaram veneno de rato, porque um romance, um rapaz não quis mais ela, depois de 5 anos, tirou a pureza dela, quero mais você não, tchau. E ela cai no desespero. E toda a sua vida é voltada nisso. A pessoa lembrou como você era apaixonado? Até quando você andava no carro, é só pensando, será que ele está me vendo aqui nesse carro bonitona? Ou tomando um banho, sempre que faz é pensando naquele amor, naquele romance. A nossa sociedade, uma das coisas que ela faz é idolatrar o romance e a felicidade no amor. E a nossa vida todinha gira em torno de uma coisa só. Levanta, acorda e dorme pensando naquilo o tempo todo. Tudo em volta de algo criado. Que deveria ser apenas um presente de Deus que você eleva como algo essencial. E que se você não tiver, não faz sentido. Qual é a sua coisa? E é algo que sempre está procurando. Por mais que chegue lá, sempre quer mais. Por mais que você até adquira, até eu já cheguei lá, mas sempre tem algo puxando, quero mais e nunca satisfaz. Eu tirei até numa entrevista da Madonna, a Madonna que até hoje é a maior pop, né? A rainha do pop. Veja o que é que ela diz. Meu fascínio na vida vem do medo de ser medíocre. Isso sempre me empurra. Eu passo da maldição da mediocridade e me descubro como sendo um ser humano especial, mas aí sinto que ainda sou medíocre e desinteressante, a menos que eu faça algo. Porque ainda que eu tenha me tornado alguém, tenho ainda que provar que sou alguém. Minha luta nunca se findou e acho que nunca irá. Igual um viciante. Toma, tem aquele momento de alegria, depois vem a ressaca. É a busca pela vida eterna. Mas quando descobre, nada mais é que o gostinho da morte. É até um dos contos de Albert Camus, um dos conhecidos filósofos francês. Eu fiquei marcado para mim um dos personagens dele da literatura da queda. Um cabra que vivia na bagaceira, na cachaça, dissoluto. E aí tem uma frase que ficou altamente marcada para mim. Ele diz assim, ao anelar, porque eu anelava a vida eterna, eu ia deitar com meretrizes e bebia noites a fio. Dormia no céu, mas acordava com um gostinho da morte na boca. Sabe, aqui no lado de Recife, de um lado de Recife, tem um monte de gente assim. Um monte de gente assim estragada de um lado de Recife. Hoje de noite, você vai ter um monte assim. Caindo na desgraça, na prostituição, na bebida, de toda loucura. Outro lado de Recife, sabe o que é? Pessoas passando noites a fio, estudando feito doido, se matando, sacrificando a própria família para poder ter um título, talvez de um concurso, ou ser alguém na vida. Duas pessoas diferentes, não é? Mas vem exatamente na mesma raiz, escravo do mesmo jeito. Veja o que eu estou dizendo, o que Albert Camus está dizendo, o que Madonna está dizendo, o que nós estamos vendo na própria Bíblia. É que nós anelamos a vida eterna e procuramos isso em coisas criadas, e isso é altamente escravizante. E esse texto mostra isso. Esses dois aqui, sabe o que aquela cultura pensava? Esses baalins e poste-ídolos? Eles acreditavam exatamente o seguinte, aqueles deuses lá no céu tinham relações sexuais, e o esperma do Deus macho descia em chuva e fertilizava a terra todinha. E eles acreditavam isso porque o seu coração não era apenas simplesmente por conta de um ídolo, num pedaço de pau, mas porque por aquilo ali eles poderiam tirar algo que traria um sentido na vida dele, riqueza, fertilidade e algo do tipo. A gente pensa que mudou muito disso, né? A sociedade continua a mesma. Que Senhor você tem tentado satisfazer? Está buscando identidade em quem? Onde é que está a tua felicidade? Quem é que você serve? Me diga. Quem é que você serve?
Lembra de Bob Dylan, a música? You got to serve somebody. You got to serve somebody. Você vai servir a alguém. Quem é que você serve? Ou como essa autora aqui, Rebecca Pippert, uma vez disse: qualquer coisa que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pelas pessoas que ele ou ela quer agradar. Nós não nos controlamos, somos controlados pelo Senhor de nossa vida. Então faça a pergunta para você mesmo hoje à noite. Se você disser: a vida tem sentido somente, eu só tenho valor somente se eu for amado e respeitado por, se eu tiver, tá. Ou, outra pergunta: se eu tivesse isso, a minha vida seria outra. O que é que você preencheria? Consegue se ver? Consegue se enxergar como um viciado? Ou consegue ser ele um espelho para você hoje à noite? Até o ministério da palavra e dos sacramentos pode se tornar um dos piores ídolos que todo mundo aplaude. E está escondidinho lá dentro. Que é a aceitação de homens e não para a glória de Deus. É uma das escravidões mais sutis e desgraçadas que existem. Se isso acontece com gente que está aqui no púlpito e no ministério, isso significa que tem N ou qualquer coisa nesse mundo onde você se agarra que não é o verdadeiro Deus e tem lhe escravizado internamente e você não percebe. Está na hora de acordar. Que Senhor você serve? Esse pessoal serviram 8 anos, pessoal. 8 anos servindo Cusã e Zataim. Quantos anos você tem feito isso? Quantos anos, por exemplo, você tem sido escravo da fofoca? É muito fácil falar, né? Do cara que está ali embriagado, não consegue sair. E você dentro da igreja, faça um esforço para deixar a língua parada para ver. Faz. Ou você é altamente servo da ira, não consegue controlar suas emoções, explode rapidamente. Que ira, muitas vezes nós pensamos que é o oposto de amor, né? Nada disso. Ira é o amor em ação. Até como ele disse aqui, se você amar coisas certas, você tem ira certa. Qual é a ira pecaminosa? Quando você ama coisas erradas e você defende aquilo com unhas e dentes. É o amor em ação. Você não fica irritado por algo que você não gosta, não tem nenhum valor. Não, você só vai se irritar por algo que você ama e dá valor àquilo. Veja que a Bíblia dá um diagnóstico, o problema do ser humano, que nenhum outro lugar vai. É impressionante. E hoje é o dia para você lembrar disso, acordar nisso. Que o que você vê lá fora, você vai ver agora andar gente embriagada. Pois espere e lembre que é um espelho para você. E talvez você já esteja até cansado de tanta escravidão e nem percebe. Mas graças a Deus para a gente andar. Tem um libertador da igreja, versículo de 9 a 11. Libertador da igreja. Qual é o libertador da igreja? Versículo 9 a 11. Clamaram ao Senhor, filho de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Qual é o nome dele? Otiniel. Errado. É errado. Não, o pastor está dizendo aqui, Otiniel, mas está errado. Não é Otiniel, está errado. Eu acho que tem providência de Deus mesmo, a gente tem que acreditar, porque eu não combinei nada com o Mark Jones, e o negócio está batendo sempre. Eu não sei o que é isso. Porque o que é o libertador verdadeiro é a Trindade. O que nós vamos ver aqui nada mais é do que a própria Trindade no texto. Trindade veja aí, primeiro Deus o Pai, no mínimo Deus o Pai aqui, Deus o Pai está envolvido. Veja o versículo 8 e 9, preste bem atenção. Quem é que levanta o libertador? Versículo 8. É o próprio Deus, o Senhor. É Ele que entrega Israel para Cusã e Zataim. É Ele que vende. É Deus que vende aquele povo para a escravidão. E é o mesmo Deus que tira o povo da escravidão no versículo 9, levantando Otiniel.
Veja que ele faz tudo. É ele que entrega, é ele que levanta. Você vê a soberania de Deus em tudo, pessoal. Controlando tudo, por detrás de tudo. Vê que o povo está com um problema interno de escravidão. Ele diz, deixa eu fazer aquilo que parece ser ruim, que seja trágico, que seja altamente doloroso, trágico, que é uma escravidão que a gente não consegue nem imaginar como é uma escravidão dessa. É Deus é quem entrega, é Deus é quem tira. É Deus é quem escraviza, é Deus é quem liberta, é Deus é quem faz tudo na sua soberania em cada detalhe da vida daquele povo. É isso que o texto está ensinando. Então o primeiro libertador aí é Deus o Pai que controla todas as coisas. E eu fico imaginando, lembra? Que um dos problemas do vício é que nós simplificamos a nossa vida numa coisa só, que rege a nossa vida. Aí eu começo a entender, se nós conseguimos fazer isso, se o ser humano consegue fazer isso, simplificar a vida toda numa coisa só, onde todas as coisas estão ligadas nisso, como nós lemos aqui com respeito ao álcool, isso significa que nós podemos fazer com uma coisa que, com algo, com alguém que realmente está no centro de tudo. Se eu consigo fazer com algo que é finito, tudo que eu faço, planejo. Você já experimentou alguém que é alcoólatra? Você conversa aqui com ele pode estar... Não, normalmente, ele está conversando com você, pensando ali no álcool e no bar. É impressionante. Se ele consegue fazer oração ao álcool dessa maneira. É por isso que eu entendo quando Paulo diz orar e sem cessar. É aí que abriu a minha mente quando eu comecei a ter esse tipo de experiência pastoral. É possível, se ele faz isso com uma substância finita, imagine com um Deus soberano que controla todas as coisas. E aí veja como isso faz sentido. O libertador do nosso Senhor que está nos escravizando lá dentro, que não é Deus, é colocar Deus exatamente no centro da sua vida e deixar de ele ser o periférico da sua vida. Se você consegue fazer isso com outra coisa, seria muito natural você fazer isso com o próprio Deus, porque ele já é por natureza, já é por realidade. E aí se nós lermos aquilo que eu havia lido antes, só trocar a palavra alcoólatra e álcool e prote Deus e cristão, veja como faz sentido. É realmente o caso do cristão, que os bons tempos são vazios sem Deus, que os tempos difíceis são insuportáveis sem Deus, que a solidão não parece ser solidão com Deus, que os relacionamentos amorosos são intermediados por Deus, que o sucesso só pode ser celebrado com Deus, que somente Deus pode proteger da rejeição e assim por diante. Ser um verdadeiro cristão é entrar em uma tal relação com Deus que tudo mais na vida só faz sentido se for acompanhado por Deus. Eu só fiz trocar. Impressionante! Veja, a soberania de Deus que nós aprendemos tanto como presbiteriano não é algo para ficar no abstrato. É para você pegar isso e colocar no centro da sua vida, porque é isso que ensina a providência e soberania de Deus. E você não faz isso. Nem eu, muitas vezes. Esse é que é o problema. Mas essa é a solução para qualquer escravidão. Porque você foi criado para isso. O grande problema da sociedade não é petrolão, não é mensalão, não é estupro, não é mentira, não é assassinato. Isso apenas é consequências de algo muito mais profundo. Você foi criado para a glória de Deus e você desviou esse propósito para adorar outras coisas que não é o verdadeiro Deus. Está na hora de inverter isso, mesmo dentro da igreja que está cheio de gente escrava e não sabe. E a primeira coisa é, pega a verdade da soberania de Deus e aplica na sua vida. Mas sabe qual é o problema? Você não consegue. É impossível. Eu estou dizendo isso aqui, agora eu vou conseguir. Por mim mesmo. Eita, rapaz, eu estou aqui. Realmente eu gasto muito dinheiro com negócio de roupa. Eita, eu vou para Arezzo demais comprar aqueles negócios e tal. É assim que eu acabo com a minha ansiedade. Vai voltar a ser. Vai passar um tempinho, volta. Eu vou parar com essa minha língua desgraçada. Basta viajar uma horazinha para uma coisa com alguém, você começa a falar de outra. Já pensou? É impressionante isso. Basta uma viagemzinha para você ver se a língua começa a coçar. Ou a ira. É impressionante, só se for na minha própria igreja, com a quantidade de pessoas que tem problema de ira. E não é só quando explode, não. É quando se afasta. Tem várias maneiras de manifestar a ira.
e altamente destruidor. Eu vou botar Deus agora no centro, não consegue. E aqui é onde está a segunda pessoa da Trindade. Otiniel, na pessoa de Otiniel. Olha aí, coisa linda. É dito aí, versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhes entregou nas mãos de Cusã, da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Preste atenção aí, como Otiniel aponta para Cristo. Veja que com os outros juízes ele tem exércitos, como Gideão, por exemplo, um exército pequeno, mas tinha. Eles vão e com o exército aqui vence. Aqui, provavelmente tinha exército, óbvio, mas o autor faz questão de comportar um homem só, Otiniel. E a ideia aqui é que a vitória de Otiniel é a vitória de Israel. Ele está representando Israel. A luta de Otiniel é a luta de Israel. O que é Otiniel? É Israel. Ele é o representante, você vê uma união clara aí no texto. A vitória dele prevalecendo contra um rei é a vitória de todo o povo. Parece muito Davi e Golias. Até o nome sugere isso. Ele é o leão de Deus. É uma das possíveis ideias da palavra Otiniel. E é exatamente isso que você tem com Otiniel. A vitória dele é a vitória do povo. É exatamente o que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, só que nós temos em Jesus Cristo alguém que é maior do que Otiniel. Otiniel derramou o sangue de outros para libertar. Jesus derramou o próprio sangue para libertar você. Otiniel destruiu a escravidão, subjugando o inimigo. Jesus destruiu sua escravidão, servindo e sendo servo por você e sendo escravo do inimigo que é você, para tirar você da escravidão. E é exatamente com a união com Cristo é que você tem um infinito. É a união com o próprio Deus. Veja, tudo na vida usufrua com moderação, não apenas bebida. Tudo é com moderação. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar e tem essa união com Cristo, beba sem moderação nenhuma. Somente com Deus você pode dizer isso. Mas é aí que está a chave. E uma das coisas mais belas que eu descobri isso e eu fiquei mais alegre do que pinto no lixo. Sabe? Eu até sabia em certo sentido, mas quando eu percebi isso, eu disse, minha gente, esse é o segredo, é o tesouro de tudo mesmo. Por isso que o Evangelho é único. Sabe quando a Bíblia diz, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Ninguém pode ter o Pai no centro se não for por mim. Ninguém pode adorar a Deus verdadeiramente se não for por mim. Hoje, na nossa sociedade pluralista, pós-moderna, isso é inaceitável, é intolerância. Todas as religiões são boas, todas levam a Deus. Essa é uma afirmação intolerante. Mas quando você começa a perceber, estudar qual é o problema do homem e a solução do Evangelho em Cristo Jesus, para ter Deus em primeiro lugar, você vê que não é uma afirmação de intolerância, mas é uma situação inevitável. É uma solução que só pode ser por meio de Cristo, por outro não pode. Isso por uma razão lógica, inevitável. Deixa-me argumentar com isso, que não mostra como é lindo essa união com Cristo e mostra como podemos escapar da escravidão que só pode ser por Ele. Porque esse problema da escravidão que acabamos de tratar, o âmago dele se egoísmo. Até os alcoólatras reconhecem isso, todos eles. É uma idolatria de si mesmo, é uma paixão por si mesmo, mais do que todo mundo. Por isso ele é capaz de acabar com a família toda. Deixa a família se acabar para lá, eu vou aqui para o meu bar. É o orgulho, o egoísmo soltando todo o seu pus. Que eu e você nós temos, só que nós disfarçamos até melhor. Bem melhor, mas a mesma coisa. Meu interesse por você, nossa conversa, nossa coisa, é tudo uma questão para eu e eu. E o eu é que leva à escravidão. E traz ao buraco. E leva para o abismo. E é uma coisa que deixa a gente com sede, nunca satisfaz, é uma desgraça, porque nós não temos a eternidade em si mesmos. É o que Agostinho e Martinho Lutero falavam muito bem.
Eles falavam no termo em latim, o homo incurvatus in se, o homem que é encurvado para si mesmo. Esse é o problema do pecado do homem. Ele é encurvado para si mesmo. É tão sério isso que até quando você vai fazer sua religiosidade, é por isso que o evangelho é único. Quando você pega qualquer outra religião, qualquer outra mensagem, qualquer outra boa nova, qualquer religião, ou até o ateísmo, todos eles, se você quiser escapar de si mesmo, não consegue. Já que eu estou citando tanta gente, eu citar o Tiririca, que é interessante demais. O Tiririca fala isso. Teologia maravilhosa. É sério, ele diz o seguinte: eu tentei um dia fugir de mim mesmo. Não consegui, porque onde eu ia lá estava eu. E é exatamente isso o seu problema. Aonde eu ia lá estava eu. E isso é impressionante. Tenta salvar você de você mesmo com religiosidade. Eu vou me tornar um pregador. Vai para tu ver o quanto vai se tornar um orgulhoso desgraçado de ficar só nisso. Eu vou orar muito. Pois vai para tu ver, se torna um fariseu. A religiosidade por salvação por aquilo que você faz ou deixa de fazer mas é combustível para explodir o pus do seu egoísmo. E isso é com todas as outras religiões. Agora veja que lindo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Sabe por quê? Porque é somente na pessoa de Cristo Jesus que você não é salvo por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez de graça, sem você merecer. Porque você não tinha condição de fazer, isso lhe humilha, lhe bota na lona. Ele faz lembrar que amor, como nós vimos ontem, impressionante. O que me resta agora é adorar a Deus. Porque todas as outras religiões é como um cidadão que paga imposto. Está aqui as minhas obras, está aqui o meu imposto. O que é que você cobra? Eu quero boa saúde, eu quero ruas boas, eu quero um trânsito muito melhor do que essa desgraça aqui de Recife. Cadê? Eu paguei. Cadê a educação? E aí você vai botar Deus em dívida. Veja como o orgulho protege. Exatamente o que a Bíblia fala o tempo todo. É somente no Evangelho de Cristo Jesus, quando você diz, eu não posso fazer nada. Eu sou um desgraçado, egoísta, idólatra de mim mesmo. E me idolatro coisas que vêm por aí. E me escravizo e eu sou um miserável. É a melhor expressão para um cara que é depravado. Você quer falar sobre doutrina da depravação? Não tem melhor exemplo do que um alcoólatra. Ninguém está forçando ele a fazer nada. Vai beber, rapaz. Ninguém precisa fazer isso. O desejo dele já está escravizado por aí. Como é que ele escapa disso? Somente quando ele perceber que ele é assim. E teve alguém que teve a audácia, como Jesus, de morrer e derramar o sangue por ele. Aí ele vai acordar. E o que vai produzir nele é simplesmente gratidão. E louvor. E vai dizer, é só a ti que eu quero louvar. É só para ti que eu quero viver. O Senhor é o centro da minha vida. Porque eu percebi da minha profundidade, da minha desgraça e da minha escravidão. E agora é só o Senhor que eu quero viver pelo que o Senhor fez por mim. É uma solução inevitável. É por isso que só o maior Otiniel, Jesus Cristo, podia fazer. Sabe como é? Não dá para se gloriar aí, não. É uma coisa espetacular isso. Você tem a única mensagem, a única verdade, a única mensagem de pregação no mundo. Não tem mais nenhuma outra igual a essa, pessoal. É para gente sair daqui falando para todo mundo. Feito doido. Porque eu garanto, traga a filosofia que você quiser. Existencialismo, racionalismo, empirismo. Bora, bota. Nada chega perto. Mas sabe qual é o problema? Nós ainda temos um véu nos olhos. E isso até para crente. Não é impressionante que lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, uma das orações do apóstolo Paulo para os crentes de Éfeso é o seguinte: Senhor Deus, ilumina os olhos do coração deles, para que eles possam enxergar qual a esperança do seu chamamento, qual a herança que o Senhor tem para eles, e qual o poder que o Senhor exerceu neles, para aqueles que creem. Nós temos os olhos vendados. Eu já falei com pessoas que estavam com esse problema, eles, Tiago, eu entendo isso, mas eu não consigo. E não consegue mesmo não. A não ser que o mesmo Espírito que pousou sobre Otiniel, e como você viu a exposição maravilhosa agora na última palestra, nem preciso mais fazer. Que eu respondi certo porque está na minha palestra. Ele foi para o batismo, foi descido pelo Espírito Santo e logo depois foi para a guerra contra Satanás, como Otiniel fez aqui. O Espírito desceu nele e foi para a guerra contra Cusar Rezataim.
E esse mesmo Espírito que pousou em Cristo, pousou no seu corpo, que é a igreja em Pentecostes. E se não for por isso, não tem como abrir os seus olhos para enxergar a glória de Deus na face de Cristo. A nossa vista só vai até esse teto e pronto. A gente tem que orar feito doido. Eu fico imaginando pessoas que estão, queridas minhas, não abrem, eu explico, não abrem. Não abrem os olhos. E até eu me culpo, porque eu me lembro daquele menino escravo, pelo Espírito, que caía na água, caía no fogo, e o pai desesperado, e os discípulos não conseguiam expelir aquele domínio daquele miserável, daquele demônio. E Jesus disse, só saiu porque foi com jejum e muita oração. Porque o Espírito Santo que age em Cristo, age na sua igreja, naqueles que são seus. Nós temos orado pouco pelo Espírito, dependido muito pouco dele. Porque se ele não agir, a obra de Cristo é em vão. É em vão, não tem adianta de nada, pessoal. Nem você aqui vai despertar e acordar até para o seu próprio problema, para se enxergar. É como diz 2 Coríntios capítulo 3 e 4, tem um véu empatando. É como se Deus realmente, que aconteceu com o povo lá no Egito, tirou o povo da escravidão, mas a escravidão estava indo no coração deles, no deserto. Lembra disso? Qual é o seu? A gente tem que clamar pela Trindade bendita. Muitas vezes, nos nossos momentos de depressões, tristezas, nada mais é do que um ídolo morrendo e você morrendo junto. Já prestou atenção nisso? Talvez você está triste hoje à noite aqui, porque sua vida gira em volta de uma coisa, e que Deus está mostrando para você, por amor a você. Veja que perspectiva de sofrimento. Ele está tirando o ídolo de você, como ele mandou aquele povo para a escravidão, e você indo uma míngua para exatamente para você acordar e dizer, o meu tesouro não é essa coisa, o meu tesouro é o meu Jesus. Porque a minha carreira profissional não vai derramar sangue por mim, se eu falhar com essa carreira profissional. Mas tem alguém que me amou tanto, que mesmo se eu falhar por ele, ele derramou sangue por mim, e vai me levar para sempre, para ser o marido dele, para ser a esposa dele. Deixa-me terminar com uma ilustração que eu gosto demais, de Martin Lloyd Jones. Você só vai entender a grandeza de quem Deus é, colocar Ele no centro, beber dele sem moderação, através da obra de Cristo. É se o Espírito Santo mostrar para você o quão escravo você é, e quão dominado você é, ou era, pelo seu próprio egoísmo e ídolos do seu coração. Aí você vai entender o tamanho do que ele fez por você. Deixa eu dar a ilustração de Lloyd Jones e a gente vai embora. Imagine que você tem duas dívidas. Uma dívida é uma Coca-Cola. Outra dívida, vamos botar aí, $1 trilhão ou euros. E se você não pagar, é o seu pescoço que vai embora. E aí alguém bate na sua porta, ou toca a campainha, você vai atender. Você não sabe quem é. Abre a porta, um indivíduo que você nunca viu na vida, e diz, eu paguei tua dívida. Como é que você vai reagir a essa pessoa? Me diga. Depende de que dívida ele pagou. Vai depender de como você vai reagir. Se ele disser, eu paguei uma Coca-Cola, Tiago, vou dar um tapinha nas costas deles, obrigado, meu amigo, vou tomar outra Coca-Cola e botar na tua conta, Rio de novo. E pronto. Mas se for a outra dívida, que disse, eu paguei $1 trilhão por você e está aqui. Eu tenho certeza que eu e você, por saber da situação, vai cair nos pés daquele cara e vai dizer, manda na minha vida. O que é que eu tenho que fazer para mostrar a gratidão pelo que você fez por mim? E o que Cristo fez foi ainda mais, muito mais do que pagar uma dívida. Ele pagou toda a dívida, tirou você do vermelho, botou você no azul, que não tem fim mais, por causa da sua justiça e obra perfeita. É para a gente colocar ele cá no chão e dizer, manda na minha vida.
e dizer na união com Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É acordar e dizer, não são mais esses ídolos, e todos os dias mortificar os feitos da carne, porque ele vem e ressuscita essas desgraças. E tem que dizer, morre. É Cristo que é o meu Senhor, não é essa mulher, não é esse meu namoradinho, não é esse romance, não é o dinheiro, não é a conquista profissional, não é a saúde, não é a beleza, não é o poder, não é o intelectualismo que é meu Deus. O meu Deus é aquele que morreu por mim e hoje vive. Todos os dias mortificar através do Espírito, pelo poder do Espírito. E qualquer área de problema de pecado, porque todo pecado que você tem, o que tem por detrás, é uma escravidão. Mas tem que começar hoje, você sair daqui desafiado. Você só vai entender esse amor infinito, pactual, sem entender o tamanho da sua escravidão. E falar que nem o apóstolo Paulo, eu era o principal dos pecadores, mas ele me resgatou. Está vendo aquele viciado? Nada a ver comigo. Não, eu sou até pior do que ele em certo sentido. Porque eu conheço a verdade e continuo nas mesmas práticas. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queria terminar hoje com isso. Eu tenho plena certeza que não existe mensagem melhor do que essa do Evangelho para transformar na sociedade como está aí num caos. Em vários aspectos. Tudo que você vê aí de problema de política, idolatria de poder. Tudo que você vê problema aí econômico, por detrás tem um ídolo. Todo problema aí que você vê na arte, por detrás tem um ídolo. Tudo é um egoísmo, principalmente na nossa sociedade altamente individualista. O que nós temos que sair daqui é o que você tem ouvido desde a quinta-feira. São as glórias do Evangelho na pessoa de Cristo, seja no Antigo Testamento, seja do Novo, ou de forma teológica, ou de forma histórica. Não tem nada igual. Amanhã nós vamos ver as glórias da cruz. Vamos pregar em Marcos 15. Deus meu, por que me desamparaste? Não tem nada igual como aquilo. É a única coisa, o único antídoto para quebrar os ídolos como os antigos pais nossos da velha aliança faziam, quebravam os ídolos. É somente com a cruz, através do Espírito, que nós podemos fazer isso. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia. Eu te imploro pelo teu próprio Espírito Santo. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos dos nossos entes queridos. Estão presos. Estão presos. E por amor de ti mesmo, por amor de nós, Senhor Deus, abre. Faz com que eles enxerguem um pouquinho da tua glória. Porque eles têm enxergado a glória desse mundo, a glória de homens. E eles já estão cansados. Precisam de paz. Faz isso no nosso meio, por favor. E faz isso conosco. Nos dá uma igreja mais pura. Uma igreja que quebra os ídolos internos. Falamos de igreja católica, falamos de igreja não sei o que. Pelo menos eles são honestos em pôr os ídolos em imagens. Nós temos escondido no nosso coração. E nos escravizam. Que possamos voltar ao Evangelho e meditar nele todos os dias da nossa vida. E sermos pessoas que gritam como Paulo gritou. Que o morrer é lucro e viver é Cristo. E ter Ele como realmente nossa gana, nosso tesouro, nossa paixão. E que isso venha trazer avivamento para a tua igreja e para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que assim eu oro. Amém.